A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 1 do segundo trimestre de 2023, a lição 1 que tem o tema Quando a família age por conta própria. Segundo trimestre de 2023 que tem o tema Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecendo a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube recomende o canal cada vez mais. E você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para me ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Peço a colaboração de todos que estão inscritos no canal, que por favor, se você não assistiu o vídeo todo, mas curta o vídeo, que cada vez que você curte, o YouTube entende que o vídeo é útil e vai indicar ele para mais pessoas. Me ajude nesse contexto, porque a gente que produz conteúdo para o YouTube, é preciso que o vídeo seja curtido. E se ele não for curtido, bem curtido, o YouTube não indica ele para outras pessoas. Amém? Vamos colaborar comigo nessa questão. Se você não assistir ele todo, mas pelo menos deixe sua curtida, que é muito importante para nós. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 5 e 6. Mas vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Isso é uma pergunta. Se ele não governa bem a casa dele, como ele vai cuidar da igreja? Não é? Fica difícil. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, um novo convertido, um novo, né? Uma pessoa nova que aceitou Jesus recentemente não pode ser colocado na direção de uma obra. Tem que deixar primeiro ele amadurecer, para depois colocar ele na obra, né? Infelizmente, hoje muitas igrejas, por conta de necessidade de obreiro, pegam uma pessoa, muitas vezes, novo convertido e coloca para dirigir uma igreja. Isso aí pode causar o quê? Um problema, né? Porque primeiro tem que deixar ele amadurecer, ele aprender, se fortificar na graça, se fortificar em Cristo Jesus, para depois, com o tempo, colocar ele numa obra, para ser responsável de uma obra. A gente sabe que obra de Deus não é fácil, é difícil, né? Mas, infelizmente, isso acontece por aí. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 e 6 diz assim para lá: mentores espirituais da própria casa. 1 Timóteo 3 e 5 diz assim: liderança espiritual, porém, deve começar em casa. A liderança espiritual, porém, deve começar em casa. Se um homem não está disposto a cuidar, disciplinar e ensinar seus filhos, não está qualificado para liderar a igreja. É claro, se ele não tem condições de liderar os filhos dele, como ele vai liderar uma igreja? Como ele vai tomar conta de um rebanho? Então, deixa bem claro, se ele não tem condições de cuidar, disciplinar e ensinar os filhos, não está qualificado para tomar conta da igreja. O obreiro não deve permitir que as atividades da igreja diminuam sua responsabilidade familiar, é claro. Não, eu vou tomar conta da igreja e vou deixar a minha responsabilidade familiar de lado. Não. Ele tem que ter responsabilidade com a família dele e responsabilidade com a igreja. Se ele não está tendo responsabilidade nem com uma e nem com outra, ele não tem condições de tomar conta de nada. Ele tem que ter responsabilidade na casa dele, cuidar bem do lado dele, que a nossa primeira igreja do obreiro é onde? Na casa dele. Então ele tem que tomar conta da casa dele com disciplina, com ensino, com cuidado. Da mesma forma, a igreja. Cuidar da igreja com ensinamento, com disciplina. Tudo da mesma forma que ele cuida da casa dele, ele tem que cuidar da igreja. Se ele cuidar bem da casa dele, ele vai cuidar bem da igreja. Por isso que Paulo diz a Timóteo, no versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não.
O obreiro, ele tem que ser aquele que sabe cuidar da casa dele. Ele não vai ser um ditador. Ele vai ser uma pessoa que governa bem, cuidando, disciplinando e ensinando. Tudo dentro da palavra de Deus. Se ele cuidar bem da casa dele, com certeza ele vai cuidar bem da igreja de Cristo. Mas se ele não cuidar bem da casa dele, na igreja ele só vai ter problema. Por isso que Paulo orienta. Tem que saber cuidar primeiro da casa dele, para depois cuidar da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6 diz assim: os novos crentes, né, porque ele diz aí no verso 6, não neófito, ou um novo convertido. Os novos crentes devem se tornar seguros e fortes na fé antes de receber posição de liderança na igreja. Antes de receber posição de liderança na igreja, os novos crentes devem se tornar seguros e fortes na fé. Não pegar um novo convertido e colocar na liderança de uma igreja, não pode. Isso vai causar problema. É muito frequente nas igrejas que tem falta de obreiro colocar prematuramente novos crentes em posições de responsabilidade. Não pode. A nova fé precisa de tempo para amadurecer. Os novos crentes devem servir, mas não devem ser colocados em posição de liderança, até que estejam firmes em sua fé e demonstrando um sólido estilo de vida cristã e o conhecimento da palavra de Deus. É claro que o novo crente está chegando na igreja. Ele não tem muito conhecimento da palavra de Deus. Como é que ele vai, sem ter muito conhecimento da palavra de Deus, ele vai liderar uma igreja? Hoje, por aí afora, acontece isso. Igrejas, por falta de obreiro, pegam um novo convertido e bota na frente da liderança. Não pode. Ele é novo crente. Ele não tem muito entendimento ainda não. Tem que esperar ele ficar maduro, seguro e firme na fé. E mostrar, né, um estilo de vida cristão. Ele é novo convertido, não está entendendo nada, está aprendendo. Mas como é que ele vai ser líder de uma igreja? Como é que ele vai liderar um grupo de pessoas se ele ainda é novo convertido? Então, isso que deve ser observado. Novo convertido não pode ser colocado em posição de liderança. Temos que deixar primeiro ele amadurecer, ficar firme, seguro na fé em Cristo. Quando ele amadurecer, aí sim, ele pode ser colocado em liderança. Mas por enquanto, não. E aquele que sabe governar bem a sua casa, esse sim pode ser líder de uma igreja. Se ele não sabe governar a casa dele, ele jamais será um bom líder de igreja. Por isso que Paulo deixou bem claro para Timóteo esses 2 versículos. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Cristo? Não neófito, para que, se soberbecendo, não caia na condenação do diabo. Então, tem que ser um crente maduro. Um crente que saiba governar bem a sua casa e que seja um crente maduro. Porque hoje, por conta de necessidade de algumas igrejas, elas dizem que estão com necessidade de obreiro, aí sai colocando pessoas que não sabem governar a casa dele e novos convertidos para liderar. Está errado. Não pode ser assim. Temos que orar a Deus, pedir a sabedoria do alto, para quando for escolher uma pessoa para ser líder na igreja, ou liderar qualquer órgão, que ela seja uma pessoa que saiba governar bem a casa dela e que já seja madura na fé, para que depois não tenhamos problema na igreja. Amém?